E aí, hoje eu vou te trazer um assunto muito legal e que eu tenho certeza que você vai ter interesse. Todo mundo, né, quer chegar ao momento e viver de renda. Esse é o assunto que mais me perguntam. Luciano, como que eu faço para viver de renda? Primeira coisa, você precisa saber qual o patrimônio que você precisa atingir para poder viver de renda e qual vai ser essa renda. Isso você vai determinar. Então aqui eu vou dar um exemplo. Você quer, por exemplo, ter 10 mil reais das suas despesas pagas a partir de um certo momento. Como que você calcula quanto você precisa construir de patrimônio para chegar nesses 10 pau de renda todo mês? Aqui eu vou dar um cálculo simples, né? Você pega esses 10 mil, multiplica por 12 meses, dá 120 mil por ano. Esses 120 mil você vai dividir pela rentabilidade líquida dos seus investimentos, líquida de inflação. Então vamos dar um exemplo aqui de rentabilidade da sua carteira de aplicação de 6%, uma inflação de 3%. 6 menos 3, você tem 3% líquido de rentabilidade. Você vai pegar os 120 mil, dividir por 3%, chegou no patrimônio de 4 milhões. Você precisaria de 4 milhões para poder ter a sua independência financeira, para ter esses 10 mil reais de gasto garantido. Agora eu vou falar para você de 3 ativos que são bons exemplos de bons ativos financeiros para garantir uma rentabilidade, uma liquidez, uma grana na tua conta todo mês ou a cada X meses. Então, primeiro é o Tesouro Direto, que paga juros semestrais. A cada 6 meses ele paga juros. Segundo, são os fundos imobiliários, que além da valorização do papel, ele paga dividendos, né? Ele paga parte dos aluguéis que ele recebe como dividendos para você. E o terceiro tipo de aplicação, e é o que eu vou falar em detalhes hoje, são as ações boas pagadoras de dividendos. Lembrando que não são todas as empresas que pagam dividendos, né? Então a empresa tem que ser listada em bolsa, ter suas ações, e aí algumas empresas vão pagar dividendos. O que é o dividendos? O dividendos é uma parte do lucro que essa empresa vai distribuir. Lembrando que o mínimo de dividendos que a empresa que distribui dividendos pode distribuir por lei são 25% do lucro. Algumas vão pagar mais que isso. E como eu sei, né, essas empresas pagam dividendos ou se são boas pagadoras de dividendos? Primeiro você pode pesquisar na própria bolsa, você tem lá um índice de pagadoras de dividendos. E o dividendo pode ser chamado também de dividend yield, que é um rendimento ali médio desse dividendo. É quanto o dividendo paga em relação ao preço da ação. Então vamos dizer que você receba 60 centavos por ação e a ação vale a 10 naquele momento. Você vai ter um dividend yield de 0,60%. Quanto maior for esse dividend yield, melhor para você. Lógico que a análise não é tão simplista quanto essa. A gente tem outros indicadores como payout, nível de endividamento, para você também saber se a empresa é uma boa pagadora de dividendo. Mas aí a gente pode fazer outros vídeos mais detalhados sobre isso. Então foque no dividend yield, quanto mais alto melhor. Na Bovespa você tem esses indicadores, né, históricos de quanto se paga cada empresa e também tem muito conteúdo aí eu mesmo falando de quem são as ações que pagam mais dividendos, né? Tem alguns segmentos que são bons pagadores de dividendos, lógico que não todas as empresas, mas por exemplo seguros, né, as seguradoras, empresas do ramo financeiro, de energia, algumas empresas de petróleo e gás também. O que é importante? Que esse dividendo ele vai cair na sua conta, normalmente mensalmente, isento de imposto de renda. Claro que tem uma discussão importante no Brasil agora sobre reforma tributária sendo discutida e um dos pontos é de se tributar os dividendos. E aí ele perde um pouco da atratividade, mas mesmo assim, ainda que seja tributado futuramente, a gente vai saber, hoje os dividendos são uma boa forma de você viver de renda. Lembrando que aquela continha inicial que eu falei, faça o cálculo. Quanto que você precisa atingir de patrimônio para ter as suas despesas, quaisquer que elas sejam, dado a rentabilidade líquida dos seus investimentos. E esse dividendo que é recebido, ele é somado à valorização do papel, à valorização da ação. É um pagamento adicional que você vai receber, tá bom? Pessoal, vamos ficar atento aí à questão dos dividendos da reforma tributária, mas eu queria compartilhar um pouco aqui sobre as ações, boas pagadoras de dividendos. Já falei também como você faz o cálculo simples de quanto você precisa construir de patrimônio para chegar a um determinado nível de renda. Espero que vocês tenham gostado e ótimos investimentos.